Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2021. Inicialmente eu quero pedir para vocês que inscrevam-se no canal, deem o like, compartilhem com todas as suas redes sociais e façam seus comentários. Vocês estão vendo aqui umas imagens um pouco antigas da Síria. Damasco e a segunda foto é da cidade de Alepo, que hoje as duas cidades estão bem bombardeadas e destruídas por causa da guerra que está enfraquecendo esse país, que é praticamente um protetorado russo hoje, que se não fosse os russos, o próprio presidente já teria caído. Mas um fato, acho que é muito importante na geopolítica mundial, que aconteceu na região na semana passada, antes disso, houve um ataque de mísseis aos militares americanos no Iraque. E foi feito por grupos brigadistas do Hezbollah, patrocinados pelo Irã. E a Casa Branca, através do general, que daqui a pouco vai aparecer a foto deles aí, do secretário de Defesa, general Lloyd Austin, que é quem comanda o Pentágono hoje, sugeriu ao presidente Joe Biden que fizesse esse bombardeio para mostrar que os Estados Unidos não vão ficar quietos a agressões que sofrem na região. Então, estão vendo aqui a imagem do Pentágono agora. Isso é uma resposta, na realidade, aos ataques de foguetes que ocorreram no Iraque, como eu tinha dito inicialmente. O governo Biden resolveu fazer sua primeira ação militar com ataques aéreos na Síria. Ele estava visando instalações perto da fronteira com o Iraque, apoiados por grupos da milícia que são apoiados pelo Irã. Nessa imagem vocês estão vendo o novo secretário de Defesa, que é quem, vamos dizer, coordenou todo esse trabalho, esse bombardeio que fizeram esses grupos, O Pentágono disse que os ataques foram retaliação a um ataque de foguetes que foi feito no início do mês. Esse ataque de foguetes matou um civil e feriu um membro do serviço militar dos Estados Unidos e mais alguns ferimentos nas tropas americanas e nas tropas da coalizão. Em função disso, o presidente Joseph Biden determinou o ataque, aprovou o ataque e determinou. Esse ataque, então, essas instalações, elas são pertencentes a um grupo que eu diria na região é muito poderoso hoje, e é apoiado pelo Irã, e matando alguns dos milicianos e ferindo vários outros. Isso quem reconheceu essas baixas que eles tiveram foi um próprio oficial da milícia iraquiana, que faz parte desses grupos. O oficial disse que os ataques contra a milícia, que eles chamam lá de Kataeb Hezbollah, ou brigadas do Hezbollah, atingiram uma área ao longo da fronteira entre a Síria e o Iraque. E o governo Biden, na realidade, ele quer enfatizar no início já do governo dele os novos desafios apresentados pela China, que já vem desde o governo anterior incomodando os Estados Unidos. E também pelos da Rússia, que estavam um pouco esquecidos. Então ele estava mais preocupado com essa volatilidade e ameaças da China e ameaças da Rússia, e principalmente que prejudicam os interesses americanos na Europa e nos vizinhos. Então, a função do presidente Biden de atacar na Síria hoje não me parece que eles estão voltando com tudo para a Síria, Porque o presidente anterior, o presidente Donald Trump, ele saiu da Síria. As suas tropas ficam lá com um contingente mínimo, inclusive as suas bases, como eu disse em vídeos anteriores, foram ocupadas pelos russos, que hoje usam as bases, E então, ele, na realidade, não é uma intenção de ampliar o envolvimento militar hoje na Síria, naquela região ali. Mas ele quer demonstrar uma vontade de defender as tropas dos Estados Unidos que estão no Iraque. E para isso ele fez essa retaliação, dizendo, não mexam conosco, que se mexerem, vocês vão ter problemas. Aquela região é uma região muito complicada, Ali na região, basicamente todos os governos são ditatoriais. A própria Síria é uma ditadura.
que é uma herança de pai para filho, quase um reinado, né? A Arábia Saudita é ditadura, apesar de ser um reinado. O Irã, o país dos ayatollahs, é outra ditadura. Ou seja, Iêmen, etc, 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 todos ali são ditaduras. Não existe democracia, apenas na região um país possui democracia efetivamente, que o povo escolhe seus representantes, que é Israel, que eu diria hoje é o país militarmente, economicamente mais forte na região. Embora que a Arábia Saudita é muito forte economicamente por causa do petróleo e também militarmente. Mas os Estados Unidos ele está tomando uma posição tentando voltar a negociar com o Irã, como no tempo do presidente Obama. Mas parece que os ayatollahs não estão com muita intenção de negociar. E pelo menos assim não demonstraram, não foram correndo, apesar de demonstrarem simpatia ao presidente eleito Joe Biden. Porque eu acho que já não tem essa simpatia em repetir o acordo, porque, na minha opinião, talvez eles já tenham uma bomba, tenham desenvolvido essa bomba durante o governo Trump, que ficou bastante em retórica e nunca houve um ato dos Estados Unidos de retalhar e de frear esse desenvolvimento da bomba atômica, ou vamos dizer, de um artefato nuclear. Vamos chamar assim, não bomba atômica, mas de um artefato nuclear. Então isso, de fato, é uma coisa perigosa. E se eles, de fato, já têm, eles não vão voltar correndo para assinar esse acordo com eles, né? E também a Arábia Saudita e os Estados Unidos suspenderam a venda de 35 aviões F-35, que são aviões bombardeiro furtivos, e já causou um mal-estar, porque a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos. E principalmente porque o Joe Biden ele já ligou para o rei saudita Salman, mas está um mal-estar porque os Estados Unidos divulgaram e estão cobrando da Arábia Saudita o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que aconteceu na Turquia, dentro da embaixada, dentro do consulado da Arábia Saudita, né? Então, na realidade, está um ambiente assim de uma certa animosidade, não está um ambiente muito à vontade, né? E a conversa entre o presidente Biden e o rei da Arábia Saudita foi ofuscada justamente porque foram divulgadas de que o filho do rei aprovou o assassinato do jornalista lá na Turquia, né? E por que fez isso? Porque esse jornalista Jamal Khashoggi foi um crítico da consolidação autoritária do poder do príncipe herdeiro. Esse príncipe chama-se Mohammed bin Salman, que vocês estão vendo aqui na fotografia. E os agentes de segurança e inteligência, do serviço de inteligência sauditas, que mataram ele dentro do próprio consulado saudita, além de torturá-lo em 2018. E o príncipe saudita está negando, é claro que ordenou isso, mas o governo Biden prometeu responsabilidade nessa matança desse jornalista, que foi uma coisa terrível. Ele precisava ir lá no consulado para pegar um documento dizendo que ele estava divorciado da sua primeira mulher saudita, porque ele tinha uma namorada turca e ele queria casar com ela. Então ele negociou a ida dele lá para que ele não fosse preso, porque ele tinha uma ordem de prisão na Arábia Saudita e o consulado é território do país saudita, né, da Arábia Saudita. Mas o que aconteceu? Eles negociaram que ele podia ir, chegou lá, não deram declaração nenhuma e simplesmente assassinaram o jornalista. Então isso é uma coisa que pegou muito mal no cenário internacional e parece que está pegando negativamente nessa questão aqui. Vocês estão vendo a foto com velas aí desse jornalista Jamal Khashoggi. E o presidente Biden disse que vai cobrar isso e que precisa uma solução e que haja punição. O príncipe nega e disse que os oficiais de inteligência fizeram a revelia dele, é o que eles fizeram com o jornalista. E é ruim, e essas relações geopolíticas podem dar uma turbulência aí nessas relações com a Arábia Saudita na região do Oriente Médio.
Quando eu falo que a questão da turbulência na região, né, vocês podem estranhar, lá sempre é muito turbulento, mais que turbulento, muitas vezes é um caos, né? Como a Síria é um caos, já foi um caos muito pior, mas é um caos, né? E nós temos lá países efetivamente que têm interesse em liderar, mas para eles liderarem, eles têm que apostar no caos. Vamos dizer, no caso do que aconteceu agora aqui. O Irã tem interesse no caos na Síria, porque ali está na fronteira com Israel. O Irã tem nas suas leis, nas suas declarações, pelo menos, né, dos ayatolás que governam o Irã, eu acredito que não é todo o povo que pensa assim, mas é a destruição do Estado de Israel. Isso é uma coisa bárbara, desumana, é uma coisa que é fora de qualquer princípio, seja ético, moral ou religioso, mas eles pregam isso. E essas brigadas que estão ali, elas são financiadas pelo Irã, apoiadas materialmente com armamento, com alimentação, toda a logística é apoiada pelo Irã, né? Então, ali dificilmente vai dar liga Síria e Irã e Estados Unidos, por exemplo. E a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita também ela é um líder na região e disputa essa, vamos dizer assim, uma certa hegemonia com o Irã ali, nesse lado, entre os árabes, apesar que o Irã não é um país árabe, né? É um país persa, né? Mas eles têm essa diferença. E os Estados Unidos, quando também agora retira o apoio militar, no sentido de cancelar a entrega de 35 jatos F-35, esses caças bombardeiros furtivos, ele não sinaliza muito legal para a Arábia Saudita, porque o Irã também está financiando uma guerrilha, né, um exército paralelo no Iêmen, que ataca a Arábia Saudita. Então eles têm essas diferenças, ou seja, não pode se enfraquecer também a Arábia Saudita, mas também, do outro ponto de vista, é uma ditadura, né? É uma ditadura que, como nós vimos, eu fiz até questão de colocar junto, quer dizer, eles assassinam gente também. Então ele assinou um jornalista inocente que foi lá para pegar um documento para casar. Aí o príncipe mandou matar o cara, torturar e mandar matar. Por quê? Porque ele fala mal do príncipe, ele põe em dúvidas algumas coisas das atitudes do príncipe, que de fato, em muitos aspectos, é quem está governando a Arábia Saudita, ele já é o sucessor, e o pai puxou para ele essa responsabilidade. Então a situação no Oriente Médio sempre foi crítica, sempre foi explosiva e vai continuar sendo explosiva. E os Estados Unidos sempre vão intervir. Agora é bom ressaltar o seguinte, quando os Estados Unidos bombardearam agora, em represália aos mísseis que foram lançados contra os americanos no Iraque, 2 países se colocaram imediatamente com protestos, inclusive na ONU. Não foram só protestos dos países, mas com protestos na ONU, que foram a Rússia e a China, que estão colocando-se agora já como adversários do presidente Joe Biden. Então, a Rússia e a China nessa região, através desses parceiros que eles têm, os próprios Estados Unidos, ainda vai dar muito pano para manga lá, né? Além de outras regiões, como a Rússia, tem problemas com os vizinhos dele, mas eles protestaram. Agora, que cinismo, quando as forças americanas foram atacadas pelas brigadas, eles não protestaram. Agora, porque o armamento quem fornece, eu falei que é um protetorado praticamente, a Síria é um protetorado da Rússia hoje. E ela que fornece todo o armamento da Síria. Mas ela fornece o armamento para o Irã também. Ou seja, os mísseis, o armamento, todas as munições do exército iraniano são fornecidas pela Rússia. Então, claramente, há um antagonismo aí nessas alianças, que o presidente Joe Biden também tem que tomar um certo cuidado, para não polarizar com os aliados dele, embora que eu acho certo a questão do presidente Joe Biden, o governo dele, né? É uma situação difícil, delicada, mas cobrar a questão do assassinato do
o jornalista, porque não pode, os governos não podem sair matando gente por aí, porque simplesmente discordam de algum ato medido, discordam de pessoas no governo, né? Então, acho que é muito positivo isso, mas tem que se relacionar, porque senão vai perder terreno naquela região para a Rússia. A Rússia está com tropas ali. Inclusive, quem abriu espaço para eles terem mais espaço na Síria, quando saiu de lá, quer dizer, o simples fato de abandonar a Síria, entregou de bandeja para os russos, foi o governo anterior dos Estados Unidos, anterior ao Joe Biden. Então, essa situação, espero que essa é uma análise que eu fiz, vamos dizer, dentro desse fato, né, desse relacionamento nessa geopolítica dos Estados Unidos, Rússia e China, na região que, na realidade, essas outras países de expressão um pouco menor, que são importantes na região, mas no mundial eles representam uma posição muito importante regional, estão se engalfinhando e com as atitudes dele trazem muitas mortes. E é muito importante a posição dos Estados Unidos na região. Eu quero novamente pedir para vocês inscreverem-se no canal, para vocês darem um like e compartilhem com todas as suas redes sociais. Obrigado, Deus abençoe a todos, paz e bem.